etc. Tá? Pretendendo-se com isso a minimização do risco de reiteração de condutas delituosas. Mas não é só isso não. Tem aquele cidadão que ele é ladrão, mas ele só pratica o crime se ele tiver com os comparsas. Então os comparsas moram lá, no buraco fundo. Eu vou impedir que ele volte lá para o buraco fundo, não tenha contato com o pessoal para... você conhece, Ingrid, o buraco fundo lá? Lá em Coraci. Buraco fundo. Ontem, inclusive, a reportagem da Rádio Sorriso estava lá no buraco fundo. Né? A senhora conhece o buraco fundo? Não, nunca fui lá. Tá bom. Ok. Tem um buraco fundo no 40 Horas também? Muito bem. Tem vários buracos fundos, né, por aí. Bom, proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstância relacionada ao fato deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Aqui, proibição de manter contato cabe muito bem no caso de marido e mulher, ou de dois vizinhos, né? Estão brigando ali, vive brigando. A vizinha, ligaram lá para o meu programa de rádio, a Voz da Cidadania, a vizinha, olha, promotor, a mulher aqui está num terreno mais alto, ela joga toda a água servida dela para o meu terreno. Os vizinhos estão brigando lá. E aí se proíbe de manter contato com a pessoa. Essa proibição de manter contato com determinada pessoa pode ser fixada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante em um primeiro momento. Distante da mulher, para evitar confusão, distante do vizinho, para evitar atrito, distante do comparsa do crime, né? A polícia fez a apreensão de 2 adolescentes e um, lá no depoimento, estava jogando para a costa do outro. Quando os dois foram colocados em cela e que se descobriu que um estava jogando para a costa do outro, eles se estranharam lá. Foi um problema. Então a gente tem que manter a proibição de contato entre os litigantes. De pronto se imagina a proibição de contato de um réu com a vítima do delito, por exemplo, o marido, a vítima do delito de lesão corporal no âmbito doméstico. Mas essa medida também pode ser aplicada para proibir o contato do acusado com testemunhas. E é muito importante, falando em buraco fundo, lá no buraco fundo, todo mundo sabe, todo mundo viu, mas ninguém fala nada. Porque se falar, morre. Então eu posso proibir também o contato do acusado com testemunhas e até mesmo com o corréu, no caso dos 2 adolescentes que estavam lá na cela brigando, porque um estava jogando na costa do outro, eu posso também proibir o contato entre os dois. Até aqui tudo bem? Posso dar uma castigada boa na prova? Já sabe que a prova começa assim, à beira do precipício, o primeiro tipo de prova. Depois o segundo tipo, escreveu, não leu, o pau comeu. Morte certa, morte súbita, lua de mel. Aí para lá para trás vem as provas mais difíceis. Tributo a Bin Laden, segura na mão de Deus e vá, tenta próximo semestre. Aliás, aquele rapaz tentou o próximo semestre, mas ele conseguiu passar, não foi? Era outra matéria, muito bem. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Proibição de se ausentar da comarca, né? Ora, o agente assume o compromisso de permanecer no distrito da culpa à disposição do juízo enquanto for conveniente para a investigação ou para a instrução criminal, devendo informar qualquer alteração de endereço. Meu amigo. Professor, e se o cidadão proibido de se ausentar da comarca se ausenta sem autorização judicial? Vamos lá. Primeiro, houve um
justo motivo. Teve um infarto, não tinha condições de receber o atendimento naquele local, e então ele vai para uma outra comarca. Excepcionalmente não deu tempo dele conversar com o juiz. Aí eu tenho uma justa causa que vai impedir se considere que ele quebrou a medida cautelar. Mas, se ele se ausenta sem que haja uma justa causa, essa medida cautelar pode ser convertida em outra mais grave, ou até numa preventiva. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Recolhimento domiciliar não é prisão domiciliar. Prisão domiciliar cabe naquelas hipóteses. E nós falamos, qual foi? Acusado maior de 80 anos, aquele que por problema de saúde tiver situação grave, aquela pessoa, homem ou mulher, que vai cuidar do filho menor, ou daquele filho que tem problema mental, ou aquela mulher que estiver grávida, ou a gravidez for de risco. Aí eu tenho as hipóteses de prisão domiciliar. Aqui eu tenho o recolhimento domiciliar, que comprovando-se que o agente possui residência e ocupação fixas, tal medida impõe que ele se recolha à sua residência durante a noite e nos dias de folga, buscando-se também com isso evitar a reiteração de condutas delitivas. Todavia, vocês vão me perguntar, mas professor Franklin, quem é que vai fiscalizar isso aqui? Porque nos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos de agente da condicional, que é aquela pessoa que fiscaliza o cumprimento do recolhimento domiciliar, por exemplo. Esse recolhimento domiciliar teria, em tese, que ser cumulado com uma monitoração eletrônica. Porque se comprovasse que ele, por GPS, está saindo da casa dele, né, durante a noite e nos dias de folga, ele está quebrando o recolhimento domiciliar. E essa medida, então, seria revogada. Mas como o monitoramento eletrônico do Brasil ainda está um pouco precário, vamos torcer para que as coisas melhorem, para que essa medida seja aplicada. Diga. De um vizinho que tem um conflito com o outro, aí esse vizinho está cumprindo essas medidas cautelares, né? E aí, Sim. por exemplo, ele tem que se recolher à noite, como o senhor acabou de falar. Como é que um vizinho que está vendo que ele não está se recolhendo à noite pode provar? Pode filmar? Como é que fica as provas que ele não está? A pergunta é, como é que o vizinho vai provar que o outro vizinho não está cumprindo o recolhimento domiciliar ou não está cumprindo a proibição de ter contato com esse vizinho que ele está brigando todos os dias? Simples. Qualquer meio de prova, tá? Ele pode filmar, ele pode gravar, né? Ele pode chamar a polícia, ele pode chamar duas testemunhas que presenciaram o fato, leva essas testemunhas, faz uma ocorrência policial e as vão colocar no BO que aquelas testemunhas foram ouvidas. Aquele fato será comunicado ao juiz através do Ministério Público e o juiz então poderá revogar a medida. O que eu quero dizer para vocês é que qualquer meio de prova é válido, tá? E claro, a comunicação tem que chegar ao juiz ou ao MP para que sejam tomadas providências cabíveis. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, cuidado, hein? Quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ora, aí eu tenho essa medida cautelar para crimes praticados por funcionário público, para crimes praticados por agentes financeiros, que praticam crimes contra o sistema financeiro. E essa medida, ela visa justamente a utilização da função pública,
da instituição financeira para a prática de crimes, né? Então nós falamos aqui ainda agora do funcionário público que foi acusado de estar se apropriando de bens públicos. Ora, por mais que depois seja provado que ele é inocente, eu posso ter uma medida cautelar para impedir que esse funcionário público permaneça na instituição? Posso. Tem um diretor de um grande banco que está praticando evasão de divisas. Ele pega o dinheiro do banco, irregularmente, e manda para o exterior, para o paraíso fiscal das Ilhas Jersey. Se ele no banco vai ter facilidade de praticar esse crime, ou lavagem de dinheiro, por exemplo, eu vou afastá-lo. Afastá-lo, eu não estou prejulgando, não estou violando o princípio da inocência dele. Mas, afastado, ele vai evitar que ele pratique aquela evasão de divisas, que é um crime contra o sistema financeiro. Então, havendo justo receio de que o agente se prevaleça da função pública ou atividade econômica ou financeira para o cometimento de infrações, fica ele suspenso de exercê-las enquanto perdurar a investigação ou processo. Ah, professor, pode ser na fase de investigação ou do processo? Pode, gente. Medida cautelar. O único instituto que nós vimos aqui que não pode ser decretada na fase processual é a prisão preventiva. As medidas cautelares podem ser decretadas na fase de investigação e na fase do processo, tá? Há requerimento do MP, do delegado de polícia, do querelante ou do assistente de acusação, tá bom? Porque não podem ser decretadas de ofício pelo juiz. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem serem imputável ou semi-imputável, artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele combinada. E todo agente que for incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, será ou considerado inimputável, se não tem condições absolutas de entender o crime, ou semi-imputável. E aí vem a seguinte pergunta: posso eu interná-lo? Atenção, é internação, não é prisão, internação provisória, compulsória. Eu estava ontem fazendo o programa de rádio, A Voz da Cidadania, e um ouvinte me perguntou: Dr. Franklin, eu tenho um parente que é viciado em droga. Ele sai para vender droga, ele se presta a ajudar o tráfico porque ele é viciado. Posso eu pedir a internação dele? Se eu tiver um laudo de um perito que conclua ser ele semi-imputável em virtude do consumo de droga, ou até inimputável, e que ele corre o risco de reiteração da prática de tráfico de drogas, eu posso pedir, gente, a internação dele. E o ideal é que sempre seja feito assim. Seja pedido a internação compulsória daquela pessoa que é viciada. O problema, talvez, vocês vão me dizer: ah, mas, professor Franklin, o poder público não tem condições de atender a demanda. Mas nós, profissionais da área do direito, devemos zelar pelo cumprimento dessa prerrogativa, que é uma prerrogativa que se tem de decretar uma medida cautelar de internação, que é possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando a perícia constatar ser o acusado inimputável ou semi-imputável, e quando houver risco de reiteração de atos. Mas, professor,
tráfico de drogas não é praticado com violência ou grave ameaça? Depende. Depende da situação. Mas, se o crime for praticado com violência ou grave ameaça e houver a hipótese de reiteração, houver um laudo do perito dizendo que ele é imputável, semi-imputável, e que ele, em liberdade, pode dar ensejo a novas práticas delitivas, eu posso interná-lo provisoriamente. E a internação é provisória, mas poderá ser definitiva se ao final do processo se constatar realmente que ele é inimputável e que ele, em liberdade, vai praticar crimes. Caso em que eu possa aplicar uma medida de segurança, de internação ou tratamento ambulatorial, conforme o caso. Fiança nas infrações que admitem. Quais são as infrações que admitem a fiança? Vamos ver daqui a pouco, não perca, daqui a pouquinho nós vamos ver as infrações que admitem a fiança, né? Numa aula, é a última parte da nossa aula de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória com ou sem fiança. Não perca tudo que você queria saber sobre fiança e não tinha coragem de perguntar. Em regra, nos termos do artigo 322, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Professor Franklin, quer dizer o seguinte, que se o crime for punido com pena máxima superior a 4 anos, o delegado de polícia não pode conceder a fiança? Não. O delegado de polícia pode conceder a fiança numa lesão corporal leve? Sim. Pode conceder a fiança numa ameaça? Sim. Pode conceder a fiança num crime de furto simples? Sim. Pode conceder a fiança numa situação com resultado morte? Não. Pode conceder a fiança no homicídio qualificado? Não. Pode conceder a fiança no envenenamento de água potável? Não. Pode conceder a fiança numa corrupção de produtos medicinais? Não. Porque a pena máxima é superior a 4 anos. Pode conceder a fiança no tráfico de drogas? Não. Porque a pena máxima é superior a 4 anos. Todo e qualquer crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos não pode ser concedida pelo delegado. E quem vai conceder, professor? O juiz. Os demais casos, você terá que fazer o pedido ao juiz. Quer dizer, então, professor Franklin, que se eu estiver advogando para uma pessoa, eu posso, se eu verificar que o crime não tem pena máxima superior a 4 anos, eu faço pedido direto para o delegado. Exato. E se eu verificar que o crime tem pena máxima superior a 4 anos, eu tenho que fazer o pedido direto para o juiz. Exato. Fácil, né? Muito fácil, é muito fácil isso. Tranquilo, fácil. Então, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. 4 anos. Assim, pode ser concedida a fiança para assegurar que o agente compareça a todos os atos do processo ou para evitar que obstrua o seu andamento ou ofereça resistência injustificada à ordem judicial. Por que, professor Franklin? Porque, meu amigo aluno, é o seguinte, papai. Na hora em que o cara paga a fiança, se ele quebrar a fiança, se ele oferecer resistência injustificada à ordem judicial, ele poderá perder aquele dinheiro que ele pagou. Exemplo, nós tivemos agora um acidente automobilístico em que aquele motorista de ônibus acabou atropelando e matando aquele cidadão. Ele pagou uma fiança, salvo engano, 2.000 e poucos reais, para responder o processo em liberdade. Quem pagou, inclusive, foi o sindicato. Ora, se ele oferecer resistência injustificada à ordem judicial, gente, ele vai perder aquele dinheiro. Para ele, que é para vocês, talvez pode não ser muito, 2.000.
2.000 e pouco, 3.000. Mas para ele que é motora, amigo, é muita grana. Então ele vai querer responder o processo direitinho para evitar a prisão. Na próxima aula nós vamos ver da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, parte 4. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.